Aleluia. Nós estamos na batalha dos valentes. E valente é aquele que conhece o potencial que está sobre ele. Porque não é o vermelho da roupa, é o sangue de Jesus que está sobre nós. O vermelho da roupa me faz lembrar que o sangue de Jesus, professor Ricardo, está sobre a minha vida. Amém? Então eu sou valente no Senhor. E no Senhor eu sei que sou mais do que vencedor. Nós já estamos aprendendo algumas coisas ao longo dessa semana. Diga-se comigo, eu sei que o Senhor me leva até a caverna de Adulão, porque ali eu provo a justiça do Senhor. Quem quer a justiça de Deus, diga, eu clamo a sua justiça, Senhor. Na segunda sexta-feira nós entendemos que Jesus venceu, porque Ele venceu, nós podemos vencer também. Então nós devemos caminhar na certeza. Diga para quem está perto de você, caminhe na certeza. Aleluia. Diga para um outro irmão, opa, sumiu todo mundo aqui, né? Diga para um outro aí, caminhe na certeza. Na terceira semana nós entendemos que nós precisamos caminhar na certeza, mas precisamos caminhar com coragem. Diga para Jesus, eu tenho coragem para esta guerra, e eu sei que eu já sou vencedor. Na quarta semana nós entendemos que nós precisamos lutar por fé, porque não há nada liberado da parte de Deus que não seja por fé. Não tem simpatia, não tem regra, não tem carisma, não tem filosofia, não tem doutrina humana de nenhuma igreja. O que vai conduzir a minha vida e a sua vida por fé, de vitória em vitória, a minha vida e a sua vida de vitória em vitória é a fé. Então somente a fé no poder de Deus, na palavra do Senhor e no amor incondicional de Jesus por mim. Amém? Então diga assim, eu preciso caminhar por fé. Diga assim, eu tenho que caminhar crendo que Deus está comigo. E nessa fé nós precisamos defender a nossa fé, defender as promessas do Senhor para as nossas vidas, defender os nossos sonhos, defender os nossos projetos, defender tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Defender a nossa casa, defender a nossa família, porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Amém? Na quinta semana nós entendemos que o Senhor nos tira de Adulão com um propósito, nos levar para o trono. Amém? Diga assim, o trono está me esperando. Alguns entendem isso, né? Vamos ver se tem mais alguns entendendo aí. Diga assim, eu estou em Adulão, mas eu vou sair, porque o trono está me esperando. Na sexta semana, a semana passada, nós entendemos que ver é possuir. Com Deus ninguém tem aquilo que não consegue ver. Mas ver como, César? Ver com os olhos da fé. Porque Hebreus 11:1 diz que nós precisamos ver aquilo que ainda não existe, mas crendo que aquilo vai existir. Então ver para o cristão, ver para o crente é possuir. Eu não sei quais são os pedidos que você colocou nesse folder ao longo dessas semanas, mas você precisa ver isto acontecer. Eu vou tentar de novo, alguns estão me entendendo, talvez os outros vão entender também. Você precisa ver o que você quer, para que você possa possuir aquilo que você quer. Porque Deus é poderoso para fazer, então eu preciso enxergar, porque ver é possuir. Diga mais forte, ver é possuir. Hoje nós vamos aprender mais uma coisinha importante nesse tratamento de Adulão, para que quando nós sairmos dessa caverna de Adulão, nós possamos marchar para tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Vamos lá? Efésios 5:18, por favor. Não para de dar glória a Deus, porque a Bíblia me ensina que Deus habita no meio do louvor, amém? Então dá glória a Deus. Todo mundo está me ouvindo bem? O som está bom? Eu vi que o Alisson chegou um pouquinho atrasado, mas está bom o som? Ele estava trabalhando, né, Alisson? Estou dando bronca, não. Mas no fundo, estão me ouvindo bem? No meio, na frente, amém? Então toda ação espiritual que tapa os seus ouvidos
e tapa o seu entendimento, eu repreendo agora em nome de Jesus, que você tenha liberdade para ouvir e compreender a palavra do Senhor. Efésios 5:18, vamos lá? Vai para o 17, por favor. Não, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Obreira Carla, se a igreja entender, dá para acabar aqui. Vamos ler só o finalzinho do versículo? Diga assim comigo: mas enchei-vos do Espírito. Quem pode parar um exército cheio do Espírito Santo de Deus? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Por quais questões você está brigando nesta semana? Por quais questões você está lutando nessa semana? Enchei-vos do Espírito. Diga para quem está perto de você: se encha do Espírito Santo de Deus. Davi estava sendo injustamente perseguido pelo rei Saul. Injustamente, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele perdeu seu prestígio no reino, ele perdeu sua posição no palácio, ele perdeu sua esposa, que era filha do rei, ele perdeu o seu exército, que ele era general. Ele foi perdendo todas as suas posições e tornou-se apenas um fugitivo. Alguém que andava errante, fugindo, se escondendo de caverna em caverna, porque o rei caçava ele como caçava um bicho, com o desejo de matá-lo. Mas aí entra a arte maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Porque embora naquela época o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, havia 3 classes de pessoas que tinham o Espírito Santo: o rei, o sacerdote e o profeta. E Davi já havia sido ungido para ser rei, então o Espírito Santo já estava sobre ele. Vocês estão comigo, gente? Diga para esse irmão que está perto de você: ajuda o pastor a pregar? Ajuda. Então o Espírito Santo vê Davi sendo perseguido injustamente. E o Espírito Santo vê Davi sem prestígio, arruinado, acabado, e conduz ele para qual caverna? Para a caverna de Adulão, que significa justiça. Davi é conduzido para a justiça de Deus, porque Deus vê o seu choro, Deus vê a sua preocupação, Deus vê as suas lágrimas, Deus vê a sua angústia, e Ele é justiça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ali Davi está escondido, prostrado, mas o Espírito Santo continua trabalhando. Ele está trabalhando por você também. Eu vou tentar de novo, que alguns entenderam. Ele está trabalhando em teu favor também. Às vezes as coisas estão tão silenciosas, tão quietinhas, você acha que nada vai acontecer, mas de repente, Deus manifesta graça, Deus manifesta glória, Deus manifesta poder. E Davi está ali naquela caverna de Adulão, na caverna da justiça de Deus. Então a palavra diz que o Espírito Santo conduz homens vivendo uma situação parecida com a dele. Homens que também estavam fugindo, homens que eram escória da sociedade, homens que não tinham prestígio nenhum em Israel. O Espírito de Deus vai conduzindo esses homens numa situação parecida com a dele. E agora Davi vê aqueles homens entrando na caverna de Adulão, aproximadamente 400 homens, e Davi vê aqueles homens todos diante dele, e aí Davi tem 2 escolhas a fazer. Diga para você mesmo: César, diga, eu gosto que fala forte, senão eu não escuto, tá? Diga assim: César, você tem que escolher, e tem que escolher crendo que você está coberto pelo sangue de Jesus. Davi está ali fugitivo, acuado, sem prestígio, tudo isso que eu já falei. E aí chega 400 homens parecidos, com situação de vida parecida com a dele.
Aí Davi pode fazer uma escolha. Ele pode medir com eles quem está sofrendo mais. Já viu coisa parecida? Você chega assim e fala assim: irmão, eu estou com uma dor nessa orelha, irmão. Ixi, eu estou com dor nas duas. Sim ou não? Quem já viu isso? Eu estou com um resfriado. Um resfriado? Eu estou com pneumonia. Começa a medir quem está sofrendo mais, quem está sofrendo mais. Irmão, eu estou com uma situação financeira tão difícil, você não sabe de nada, você soubesse da minha situação. Aí tem gente que parece que quer medir quem que sofre mais. Já viu isso? Quem que sofre mais, quem que tem mais problema, quem tem mais dificuldade. Davi podia começar a medir. Tinha 400 homens numa situação igual a dele. Eles podiam começar a medir ali quem que estava sendo mais injustiçado, quem que estava sendo mais perseguido, quem que estava sem prestígio. Eles podiam começar a medir ali quem que era o mais sofredor entre eles. Mas Davi tinha uma segunda opção. Diga assim: eu tenho também uma segunda opção. Davi vê aqueles homens chegando a ele, enviados pelo Espírito de Deus, e reclamando, injustiçados, com medo, assustados. Ele fala: eles estão numa situação igual a minha. Davi podia começar a medir quem estava pior ali, e ninguém estava pior do que Davi, porque o rei perseguia Davi. Mas Davi não foi medir quem estava pior. O que Davi fez? Davi se levantou e disse: vocês estão derrotados, né? A situação de vocês está braba, né? Então olhem para mim. Eles olham para Davi, e Davi diz: eu sou o remédio. Uau! Diga para quem está perto de você. Diga, vai, por favor, escolhe alguém. Diga: se você está com um problema, se você está com uma dificuldade, olhe para mim, eu sou o remédio. Crente não vai medir quem que está mais difícil, quem que está sofrendo mais, quem que está com mais problema, não. Se chegar alguém perto de você sofrendo, com dificuldade, com problema, você fala: eu sou o remédio. Alguns estão entendendo isso, mas eu quero que mais alguns entendam. Você é remédio, você é resposta, você é socorro, você é graça, você é poder, você é uma flecha que Jesus está enviando para esta terra. Aleluia! 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 Glória a Deus. Mas Davi se coloca como remédio para eles. Mas Davi continua com os mesmos problemas. Davi continua com as mesmas dificuldades. Mas quando ele se coloca como remédio para aqueles 400 homens, ele encontra a cura. Quando ele se coloca como solução para aqueles 400 homens, ele encontra a solução para si mesmo. Se eu escolher ser remédio, antes de curar alguém, eu mesmo serei curado. Alguns estão me entendendo, né? Se eu escolher ser solução, antes de receber solução, antes de liberar solução, eu receberei solução para mim mesmo. Quem está me entendendo? Você não foi chamado para medir sofrimento, para medir dificuldade, mas para ser remédio, para ser socorro, para ser solução. Mas eu estou cheio de problemas, César. Cuida daqueles que Deus enviar até você, cheios de problemas, cheios de dificuldade. Talvez Davi pudesse falar: oh Deus, eu estou escondido aqui em Adulão, porque eu estou com tanto problema, com tanta dificuldade. Em vez do Senhor mandar pessoas para me ajudar, o Senhor manda pessoas igual eu, com tanto problema, com tanta dificuldade. Mas quando você escolhe ser remédio, antes você é curado. Quando você escolhe ser solução, antes você recebe solução. Davi olhou aqueles homens e disse: eles precisam de mim. Davi estava no fundo do poço, mas ele disse: esses homens também estão no fundo do poço, eles precisam de socorro. Eu vou ser socorro, eu vou ser solução, eu vou ser remédio. E aí ele começa, antes de entregar para eles, a receber tudo isso. Deixa eu falar aqui com os ministros de louvor, deixa eu falar aqui com
com os obreiros, pastores e missionários. Por favor, deixa eu falar aqui com os diáconos, com as diaconisas, deixa eu falar com os músicos. Quantas vezes você foi ministrar e por dentro de você estava doendo? Quantas vezes você veio ministrar e você estava com uma dor física ou emocional? Você estava com um problema que você não sabia, não tinha ideia de como ia resolver, mas você veio ser remédio, você veio ser solução, você veio ser resposta de Deus, e lá na frente, Deus resolveu a sua questão, Deus socorreu você. Quantos digam amém? Aleluia. Então Davi se coloca como remédio para eles, e Davi vai tratar aqueles 400 homens, Davi vai treiná-los, Davi vai orientá-los, Davi vai ensiná-los. E depois de um tempo na caverna, tratando, cuidando, ensinando eles, Davi fala: agora é hora de sair da caverna. Diga para você mesmo, César, você vai sair dessa caverna, e quando você sair, o diabo vai tremer. O diabo viu Davi entrando dentro da caverna, e ele falou assim: agora ele vai morrer lá dentro. Mas o Espírito Santo mandou pessoas em situação igual a Davi, e deu a Davi a escolha. Davi fez a escolha certa, ele escolheu ser remédio, e o diabo achou: agora ele vai morrer com outros 400 igual a ele. De repente o diabo vê Davi e 400 homens saírem daquela caverna, vestidos de vermelho, e proclamando: o Senhor dos Exércitos está conosco. Uau! Você pode proclamar comigo? Diga: o Senhor dos Exércitos está comigo. Agora para o diabo ouvir: o Senhor dos Exércitos está comigo. Uau! Davi cura aqueles 400 homens. E ao ministrar remédio, cura para aqueles homens, ele mesmo recebe cura para si mesmo. E agora eles saem da caverna, vestidos de vermelho. É uma história linda. Foi o exército mais forte, mais poderoso daquela época. Todas as nações com exércitos maiores, com exércitos de milhares, tremiam ao ver Davi com seus 400 homens. Era um exército poderoso, vestido de vermelho, cheio da audácia, cheio do Espírito de Deus. Eles marchavam para a vitória. Eles não iam para a guerra dizendo: será que vamos vencer? Eles saíam dizendo: o Senhor está conosco, vamos guerrear e vamos vencer. Diga: o Senhor está comigo, eu vou guerrear e eu vou vencer. Essa história forte, verdadeira, genuína, ela não está na Bíblia por qualquer razão. O Espírito Santo não conduziu essa história na vida de Davi e daqueles 400 homens por qualquer razão. Isso tudo está apontando para Jesus. Eu vou tentar de novo. Isso tudo está apontando para Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, o profeta diz que Jesus foi ferido, mas como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Eu vou tentar de novo. Ele foi ferido, mas como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Jesus também foi lançado injustamente, como Davi, numa caverna de Adulão. A cruz era a sua caverna de Adulão. E ele estava ali injustamente. O que ele fez para estar ali? Ele estava ali por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele estava ali por causa dos pecados de todo homem que já havia nascido, que estava vivendo naquele dia e que iria viver depois daqueles dias. Ele estava na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Ele não fez nada para estar ali, mas como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. O diabo cutuca ele: ei, você não é o filho de Deus? Salvou tantos? Vai, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Então saberemos que você é o Cristo, Filho de Deus. Ali, como Davi, ele tem a oportunidade de escolher. É verdade, eu não fiz nada para estar aqui. Ali ele tinha a oportunidade de descer da cruz, mas como Davi, ele escolhe ser remédio.
Alguns entenderam. Jesus estava ali na cruz sem pecado nenhum, porque ele disse: eu sou solução para você, eu sou remédio para você, eu sou cura para você, eu sou libertação para você, eu serei a resposta para todo aquele que em mim crê. Então ele fica ali, e ele se coloca como remédio para mim e para você. Ali recebeu as nossas dores, ali ele recebeu os nossos pecados, sem merecer. Mas ali, na sua caverna de Adulão, ele é remédio. Ele é cura, ele é resposta. Ali também, ele assegura para mim e para você: eu cuido do seu problema, eu cuido das suas dores, eu cuido das suas dificuldades. Vem comigo. Diga para quem está perto: Jesus está chamando você. O diabo viu ele sendo sepultado, e o diabo disse: venci, o Davi lá saiu da caverna, mas ele entrou na sepultura, e agora? Ele agora acabou, porque ele entrou na sepultura. Vou dizer uma coisa para você, a palavra fala que há um inimigo difícil de ser vencido, e esse inimigo é a morte, mas Jesus venceu a morte, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O diabo diz assim: Davi, o primeiro Davi saiu da caverna, mas esse Davi não vai sair da sepultura, ele está morto, ele morreu, eu estou vendo lá, enterraram, colocaram a pedra, acabou. Mas ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Canção linda da Ana Paula, né? O anjo lhe falou que ele não estava lá, os mortos não devia procurar. Viu o jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Veja Jesus olhando para você agora. Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Brenda, Sandra, Giovana, Walter, Mateus, Coimbra, Rosiane, Ronaldo. Quem pode reconhecer a voz do mestre? Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Não grava que eu me atrapalho. O diabo diz: perdeu, ele perdeu. Mas de repente o diabo vê a pedra sendo removida. Porque antes, lá no inferno, ele chega lá, faz aquele lugar estremecer, toma a chave da morte e da vida das mãos do inferno, das mãos do diabo, e diz agora: morte, agora eu tenho domínio sobre você. Qual o maior qual o maior medo da humanidade? Medo de morrer. Se você fizer uma pesquisa, qual o seu maior medo? Tem medo da morte, porque ninguém pode vencer a morte, mas crente não tem medo de morte. Estou falando com alguns crentes aqui, né? Crente não tem medo da morte. Porque o próprio Deus disse: eu tenho prazer na morte dos meus santos. Porque para o crente, a morte não é o fim. Para o crente, a morte é uma promoção. Porque o maior inimigo, o maior adversário a ser vencido, Jesus venceu. Ele venceu a morte. E ele diz para você: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não há mais nada que esse exército não possa vencer.
Não há nenhuma luta, nenhuma peleja que este exército, formado pelo general Jesus, não possa vencer. O maior e mais difícil de todos os inimigos, que é a morte, até esse nós vamos vencer, porque ainda que sejamos mortos, em Cristo nós vamos viver eternamente com o Senhor. Eu estou querendo dizer para você, que você pode vencer qualquer luta, que você pode vencer qualquer peleja, que você pode vencer qualquer dificuldade. Jesus nos advertiu: no mundo você vai passar por aflições, pelejas, lutas, dificuldade, mas tenha bom ânimo, tenha fé, acredita, confia, porque eu venci o mundo. Mas tem uma coisa tão difícil aqui nesse folder, César, não vai acontecer. Jesus disse para os seus 400, esparramados por toda a terra: ide, e se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras que eu quero. Ide e façam as mesmas obras que eu faço. E se vocês crerem, vocês farão obras ainda maiores. A Bíblia não fala, não tem um texto bíblico que fale que a sombra de Jesus curou. Mas Pedro creu nisso, que ele podia fazer obras ainda maiores. E a sombra de Pedro curou. Diga para você mesmo, César, se você crê no poder que veio daquela cruz para a sua vida, você vai fazer coisas que ninguém nunca fez. Uau! Você pode viver coisas que ninguém nunca viveu, que não está registrado em livro nenhum. Você pode viver, eu posso viver, se nós crermos. Eu creio, Senhor. Quantos podem dizer comigo? Eu creio, Senhor. Aí Jesus diz para os seus 400: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O segredo está em ir, em ser remédio. Por que eu não faço? Por que eu não resolvo? Por que o meu folder não aconteceu nada? Já estamos no 7º elo, e vai acabar no 10º, tá? Já estamos no 7º elo, ainda não aconteceu nada. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo, César? Você não se colocou como remédio. Você está medindo o sofrimento com os outros. Vamos ver quem que sofre mais? Par, ímpar? Já, quem, pô? Você é remédio. Mas eu estou arrebentado. Mas você é remédio. Arão sepultou seus 2 filhos, Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. E Moisés disse para ele: não vai chorar por eles não. Vamos preparar os sacerdotes que tem trabalho para fazer. Imagina o sacerdote, não pôde nem botar a mão nos filhos, porque era considerado imundo. Ele teve que continuar fazendo a obra, porque ele era remédio. Quem está me entendendo? Porque ele era remédio. Diga para você com muita seriedade: ei, César, está doendo? Ei, César, está sufocando? Ei, César, está difícil? Olha para Jesus, porque você é remédio. Tem resposta que você só vai alcançar quando você fizer como Davi, como Jesus. Escolher a segunda opção. Não vou ficar disputando sofrimento com ninguém. Eu vou ser remédio. Quem está comigo aqui? Eu vou ser remédio. Estou arrebentado, mas eu vou ser remédio. Estou acabado, mas eu vou ser remédio. Chore no quarto, mas quando você chegar na sala, chega sorrindo. Falsidade, hipocrisia? Não. Confiança. Confiança num Deus que pode todas as coisas. Prepare-se para sair da caverna de Adulão. Faltam mais 3 sextas-feiras, nós vamos sair da caverna de Adulão. Mas faça a escolha certa. Seja remédio. E eu finalizo, enquanto os músicos estão vindo aqui, eu finalizo dizendo assim: como é que eu vou ser remédio? Como é que eu vou ser remédio? Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Tem gente bebendo o vinho da discórdia, tem gente bebendo o vinho do medo, o vinho da dúvida, o vinho da incerteza, o vinho da língua comprida. Tem gente bebendo tanto vinho e está afundando. E aí a culpa é do fulano, a culpa é do Betânia, a culpa é sua, porque você, em vez de encher-se do Espírito Santo, você está bebendo o vinho da dissolução. Enchei-vos do Espírito Santo. Diga bem sério para quem está perto de você, diga, olha no meu olho aqui. Enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Fica em pé no nome de Jesus. Você já entendeu? Os valentes já entenderam. Vou tentar de novo. Os valentes já entenderam. Seja remédio. Vou contar uma coisa aqui só para ilustrar. Meu filho está ali, ó, o Rafael. Tem dia que a gente, né, tem umas preocupações, né, tem umas dificuldades, a gente não está legal, né? Todo mundo tem esse dia, né? O menino percebe quando eu estou nesse dia. Ele fica me cercando, e me carinha, e me beija. Hoje ele falou 5 vezes para mim, eu te amo, eu te amo. E eu fico pouco com ele, porque de manhã ele fica no colégio. Aí eu busco ele meio-dia no colégio, aí a gente leva ele para casa, a Débora dá almoço para ele, e ele já vai tirar a soneca, ele vai acordar às 5, 5:30 da tarde. Em pouco tempo a gente teve de convivência, ele falou umas 5 vezes para mim hoje, papai, você sabia que eu te amo? Eu, filho, papai te ama também. É bom quando a gente é remédio. Tem pessoas perto de você precisando de remédio. E você pode ser remédio. Eu vou tentar de novo. Tem pessoas perto de você precisando de remédio. E você pode ser remédio. Eu nunca consegui esconder da pastora Geralda uma dificuldade, uma dor, uma preocupação. A pastora botava o olho em mim e dizia assim, o que foi? O que aconteceu? Nada, mamãe, nada. E ela ficava cercando até tirar. O que foi? Tem alguma coisa errada? Remédio. Você é remédio. Põe a mão à altura do seu coração. Cadê a Débora? Fala assim, eu sou remédio. Tem gente querendo ser veneno. O diabo quer fazer você ser veneno. Mas Deus te chamou para ser remédio. Uau! Se eu falasse isso na igreja sorveteriana, a igreja ia pegar fogo. Vou tentar falar para você. O diabo quer que você seja veneno, mas Deus te chamou para ser remédio. Veneno mata, remédio cura. E Deus te chamou para ser remédio. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração.